pessoa, lembre, o que faz mesmo a diferença é usar sempre camisinha. Pai, fala filho, presta aí a chave do carro. Espera, vai. Não, melhor não. Ele só tem 15 anos. É um perigo. Presta com cuidado. Bom dia. Pelo que eu vejo, o senhor faltou essa aula, não é mesmo? Pois então, vamos recapitular. Acompanhe meu raciocínio. Se a idade é maior ou igual a 18 anos, então existe habilitação. O senhor sabe que é habilitação, não sabe? Olha, segura pra mim. Um dia você vai ter um. Continuando. Se a idade é menor que 18 anos, sem... Habilitação. Isso. E sem habilitação, o que acontece... Sai bem na foto, hein? Muito bem, você é um ótimo aluno, sabia? Dos livros da escola temos que cuidar. Encape, proteja, não deixe rasgar. O livro que usamos, outros poderão usar. Dos livros da escola temos que cuidar. Não rabisque, não molhe, que ele vai durar. Os livros que usamos, outros poderão usar. Ensine seu filho a cuidar do material escolar. Assim outras crianças também poderão estudar. Ministério da Educação. Brasil, um país de... E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Para combater a dengue, tampe as caixas d'água e cisternas, cuide da sua piscina, coloque areia nos pratinhos de plantas e não se esqueçam, água acumulada na laje não pode, gente, não pode. O que faz a sua cabeça? Qual o seu estilo? Como se veste? Qual a sua tribo? Que som você curte? Que esporte pratica? Quando o assunto é artes, todo mundo sabe que isso não importa. Porque existe um laço que nos une. Para ser feliz com outra pessoa, lembre, o que faz mesmo a diferença é usar sempre camisinha. Pai, fala filho, presta aí a chave do carro. Espera, vai. Não, melhor não. Ele só tem 15 anos. É um perigo. Presta com cuidado. Bom dia. Pelo que eu vejo, o senhor faltou essa aula, não é mesmo? Pois então, vamos recapitular. Acompanhe meu raciocínio. Se a idade é maior ou igual a 18 anos, então existe habilitação. O senhor sabe que é habilitação, não sabe? Olha, segura pra mim. Um dia você vai ter um. Continuando. Se a idade é menor que 18 anos, sem... Habilitação. Isso. E sem habilitação, o que acontece... Sai bem na foto, hein? Muito bem, você é um ótimo aluno, sabia? Dos livros da escola temos que cuidar. Encape, proteja, não deixe rasgar. O livro que usamos, outros poderão usar. Dos livros da escola temos que cuidar. Não rabisque, não molhe, que ele vai durar. Os livros que usamos, outros poderão usar. Ensine seu filho a cuidar do material escolar. Assim outras crianças também poderão estudar. Ministério da Educação. Brasil, um país de... Comportamento e atitudes, com Narciso Pieroni. Ok, estamos de volta com o programa Comportamentos e Atitudes. E, como havia dito, nós vamos entrar mais profundamente, a partir de hoje,
em cada tópico, em cada assunto, em cada tema, para tentar explicar para você, tentar traduzir em palavras bastante simples, numa comunicação bem coloquial, para falar a respeito de comportamento e atitude. Mas antes, porém, nós vamos aqui, eu peço para cortar para a Camila, nós vamos aí a alguns e-mails, né, que já chegaram. Camila, tudo bem? Tudo bem. Me parece que chegaram alguns e-mails aí. Chegaram sim. A Sônia Alves, de Cerqueira César. Parabéns à secretária da Cultura de Laranjal pelo trabalho e ao apresentador também. O Santiago, daqui de Laranjal, quero sempre acompanhar os programas. Estou adorando estar assistindo. A imagem está ótima. Valeu, Santiago, um abraço. Sérgio Pereira, de Pereiras. Quero dar parabéns a Laranjal por essa TV que nos passa tanta informação benéfica. Obrigado, abraço. Também a Carla, de Conchas. Muito legal essa entrevista. Parabéns. Um abraço, Carla. A Roseli, de Porto Feliz. Estamos aqui em Porto Feliz acompanhando o show de programa. Valeu, Roseli. Grande abraço para vocês de Porto Feliz. Também a Dirce, de Cerquilho. Parabéns a todos pelo belo trabalho. Obrigado, Cerquilho, também. Gerson, daqui de Laranjal. Quero dar parabéns à TV, ao Narciso e à Silvana. Obrigado. Simone, de Tietê. Quero parabenizar o programa Comportamentos e Atitudes. Estou acompanhando aqui e adorando. Obrigado. Grande abraço. Bem, se quiser continuar mandando, interagindo, o André vai colocar aí para a gente o e-mail, a maneira de interagir aqui conosco, aqui no programa. Basta você, já está aí na tela, basta você interagir, pode fazer perguntas, você pode fazer crítica. Eu gosto muito de crítica, viu? Comportamento e atitude, porque através da crítica a gente vai melhorar o nosso programa, não é? Pode dar sugestões, pode sugerir temas também. Aliás, eu quero aproveitar um abraço bem carinhoso ao Valdir Grilo, que comentou o programa passado, fazendo algumas sugestões. Também ao Santana, lá de Cerquilho, que sugeriu para a gente um tema interessante, bullying, falar sobre bullying nas escolas, no ambiente de trabalho, enfim. Isso tem tudo a ver com comportamento e atitude, cultura, questão cultural. Nós temos a questão cultural da família, daquele que comete o bullying, por que os pais permitem, quando eu digo permitem, por que as crianças, filhos daquela família, cometem esse tipo de atitude e por que as vítimas de bullying às vezes não reagem. O bullying só cresce quando a criança não reage, quando ela é permissiva. Então nós temos que entender, mas vamos pormenorizar isso de uma maneira técnica, explicando, falando sobre o bullying e como evitá-lo, como fazer com que uma criança, principalmente na escola, ela não seja mais vítima do bullying. Isso é muito importante, você tem que entender isso exatamente. Agradeço ao Santana por essa sugestão, que é muito interessante. Bom, eu peço então, pessoal, para fechar agora aqui, nós vamos fazer uma explicação para você, que nos acompanha com essa câmera. Com essa câmera agora. Eu fico nessa câmera aqui. Bem, gente, nós estamos aqui ao vivo, né? Como diz, ô louco meu, aqui é tudo ao vivo. Muito bem, só para saber, eu estou nessa aqui? Nesta câmera, com você aqui, muito bem. Comportamento e atitude, o André acabou de dar risada por eu fazer isso, né, André? E o Dini também. Bom, fechado aqui, nesta primeira tela. Eu quero pedir desculpas primeiro pela simplicidade, pela maneira que estou apresentando esta tela. Normalmente nós utilizamos isso em data show, né? E o Dini, nós conversamos hoje, já será possível trazer em JPEG nos próximos programas, mas para que você entenda. Isso vai mostrar programação neurolinguística. O que é programação neurolinguística? Muito bem, vamos entender o que é o nível de consciência que nós temos. Primeiro, nós, seres humanos, vamos imaginar que esta bola, esta coisa aqui horrível que eu desenhei, seja a nossa cabeça, o nosso cérebro. Vamos imaginar isso. Então nós temos aqui 3 divisões. Alguns psicólogos preferem utilizar apenas 2 divisões, unindo consciência com subconsciência, mas na realidade nós temos a consciência e a subconsciência subdivididos. Nós, seres humanos, temos, neste momento em que estamos agora, você me ouvindo, você nos vendo, nós temos cerca de 4% de consciência em nossas mentes. O que significa isso? Por exemplo, o que é que nós sabemos, o que é que você sabe exatamente agora? Você sabe que está diante do computador, assistindo ao programa Comportamentos e Atitudes? Você sabe que dia é hoje, você sabe a roupa que você está utilizando, você sabe mais ou menos a temperatura que está agora, 27, 28 graus, você sabe as pessoas que estão aí com você, as cores da parede de sua casa, você sabe
você sabe mais o quê? Então nós temos de 5 a 9 controles, 5 a 9 controles imediatos, que estão em nossa consciência imediata. A partir disso nós temos que ser acionados, temos que ser provocados para entrarmos na subconsciência. São as situações esperadas. Por exemplo, você sabe que daqui a pouquinho, se você não tomou banho ainda, você vai ter que tomar banho, você vai jantar, vai se alimentar, você sabe que tem que trabalhar amanhã, você sabe que tem que dormir, enfim, as situações rotineiras, aquelas que estamos acostumados a fazer no dia a dia. Mas então é só isso? Nós temos 6% de domínio consciência e subconsciência? Exatamente. Por quê? 94% das informações estão em nossa inconsciência. São as informações impressas. Pode cortar aqui, que é o seguinte: o que é uma informação impressa em nossa mente? São as experiências vividas, aquelas experiências que nós vivemos. Aqui ou aqui, aqui? Muito bem. Nós, por exemplo, eu posso te provocar agora uma situação. Você está vendo o programa Comportamentos e Atitudes, tendo toda a consciência que nós citamos agora há pouco, sabendo que dia é hoje, a temperatura mais ou menos, onde está, que roupa você usa, porém você não está sequer se lembrando. Por exemplo, a primeira professora no primeiro ano de escola, você se lembra o nome dela? Provavelmente se lembrou. Você se lembra do primeiro beijo do namorado, namorada? Provavelmente se lembrou, mas não estava pensando nisso agora. Você se lembra do primeiro filme que assistiu no cinema? Veja que você está buscando informações, não está na sua consciência nem na subconsciência, mas na inconsciência. São informações que estão adormecidas, são informações que estão guardadas em arquivos em nossas mentes. São estas informações, estas imagens impressas que passam automaticamente para de cima, para a subconsciência e para a consciência, que vai determinar nosso comportamento. Por exemplo, você não está imaginando em tomar um tropeção agora, né? Você está caminhando e tropeça ou cai da cadeira assistindo ao computador, né? Vendo esse programa no computador, você é internauta. Você não está esperando a situação, mas se isso acontecer, imediatamente o seu cérebro vai associar este momento a uma situação vivida. Então, ai que dor, etc. Tudo isso às vezes não é nem pela dor sentida naquele momento, mas por outras dores sentidas noutros momentos. Por exemplo, se você já foi assaltado, alguns bandidos invadiram sua casa e assaltaram a sua casa. Você tem uma experiência terrível impressa em sua mente. Numa segunda situação, num segundo momento, num segundo assalto, tomara que isso não aconteça, mas se vier a acontecer, a tua reação será muito pior. Diferentemente de outras coisas que falamos assim: bom, estou fazendo hoje o primeiro programa Comportamentos e Atitudes, estou tremendo. No segundo eu vou me tranquilizando, no terceiro, tal, no quarto, quinto, eu fico mais seguro diante das câmeras. É uma situação real, verdadeira, mas numa situação traumática, numa situação que nos traz medo, receio, pavor, a tendência de que isso cresça cada vez mais, porque a imagem em nossa mente não é positiva, não é agradável. Por exemplo, você sente um cheiro de alguma coisa, um animal morto, por exemplo. Você não precisa ver o animal para saber que ali existe uma carne em estado de putrefação, porque você já sentiu a experiência, já viu isso anteriormente e sabe exatamente o que é aquele cheiro. Você chega em casa e sente aquele cheirinho gostoso de um bolo de fubá que a mamãe, que a vovó está fazendo. Você, na hora, vem à sua mente a imagem do bolo de fubá e automaticamente a alusão à imagem da vovó ou da mamãe. Você não está vendo o bolo de fubá, mas você sente que ele está sendo preparado. Sente aquele cheiro de um churrasquinho do vizinho, como nós, né, na rádio, por exemplo, né, André? Que a cozinheira vizinha ali quase nos mata de tipo 11h30, mais ou menos 15 para meio-dia, estamos no jornal, e aquele cheiro que vem, nós não estamos vendo, mas por uma experiência vivida, nós sabemos exatamente do que se trata. Então, 94% das coisas que pensamos saber, de que imaginamos estar decorados, está em nossa inconsciência. Nós precisamos, portanto, sermos o quê? Provocados, cutucados, para que tenhamos estas informações, que elas voltem à tona. Quando falamos em programação neurolinguística, se está 94% em minha subconsciência, então veja que é um peso muito grande,
como que eu tenho que agir, de que maneira para remover estas experiências negativas da subconsciência, através do quê? De novas experiências. Novas experiências nós só vamos obter através do quê? De novos aprendizados. Eu peço mais uma vez ao pessoal da técnica, para fechar agora, numa outra imagem, que nós vamos falar a respeito das fases de aprendizado. Então nós falamos que para aprender, para deletar imagens ruins de nossas mentes, nós precisamos aprender coisas novas, colocar novas informações no lugar de informações que não são boas, que são negativas para a gente. Eu disse no programa passado, por exemplo, que eu tenho uma tremenda dificuldade em tomar comprimidos, e que eu faço um teatro, você que acompanhou, tem que moer, espremedor de água, misturar com açúcar, misturar, não é? O Fernando disse que realmente é um teatro, que se eu tivesse que tomar remédio de 2 em 2 horas, eu ficaria o dia inteiro só para preparar toda aquela cena. E o Dini, por coincidência, também age da mesma forma. Por quê? Porque na minha inconsciência eu tenho esta imagem impressa. Então, as fases do aprendizado. Como é que funciona isso? Todos nós, eu, você, nós temos uma fase de aprendizado. Primeiro, nós temos essa primeira fase que chama inconsciente inconsciente. Vamos traduzir. Eu não sei que não sei. É um momento que na criança, por exemplo, a criança não sabe que não sabe ler. A criança, ela não sabe que tem que trabalhar. Ela não sabe que precisa crescer. Ela não sabe que terá que pagar muitas duplicatas no futuro. Portanto, a criança não sofre, ela não se cobra. Como adulto, por exemplo, estamos aqui no inconsciente e inconsciente, que é uma fase que eu diria, onde os adultos não se cobram. Por exemplo, ele não sabe, quando eu não sei que não sei alguma coisa, eu não sofro por causa disso, não é? Um exemplo de adulto, atividades complexas, por exemplo. Um sujeito que infringe uma lei, por não conhecer a lei, ele, teoricamente, deveria ser menos penalizado do que um advogado que comete um crime qualquer, conhecedor da lei. Inconsciente, inconsciente. Guarde bem, é quando a pessoa não sabe que não sabe, não há sofrimento, não há cobrança. A partir do momento que eu passo a ser consciente inconsciente, é o quê? Quando eu sei que não sei de alguma coisa, aí as coisas começam a mudar em nossas vidas. Por exemplo, você sabe dirigir uma nave espacial? Você sabe pilotar um submarino? Não, neste momento você não sabe, mas agora você sabe que não sabe. Desperta o que em nós? Uma vontade de aprender. Você sabe ministrar uma aula de matemática, por exemplo? Você sabe nadar? Você sabe, sempre que nós passamos a saber, ser consciente de que não sabemos de alguma coisa, é uma fase excepcional em nossas vidas, porque nós, dependendo de nossa cultura, dependendo do que trazemos de nossa família, não é? As orientações que recebemos de nossos pais, da própria sociedade, nós passamos a ter uma vontade de nos tornarmos o quê? Consciente, consciente. Saber que sabe. Vamos recapitular? Inconsciente, inconsciente. Não sei que não sei. Consciente, inconsciente. Sei que não sei. Mas você resolveu, por exemplo, aprender a dirigir uma nave espacial. Você resolveu aprender a dirigir um submarino. Então você passa a saber que sabe. A fase do consciente inconsciente para o consciente consciente. Aqui então você busca aprender, aqui você aprendeu, você procura mostrar a tua capacidade. Você procura mostrar aquilo que você sabe. Passa a ensinar, passa a compreender que o estado de inconsciente inconsciente era um estado de ignorância total que você vivia. Então você passa a saber que não sabe e depois sabe que sabe. É um momento decisivo na vida de qualquer pessoa. Porque quando você conhece uma lei, sabe que não pode infringi-la. Quando você conhece as regras de uma empresa, sabe que para crescer tem que cumpri-la. Quando você sabe que não pode cometer um adultério no casamento, por exemplo, você, porque conhece a sua responsabilidade e as punições eventuais, você passa a não fazer. Ou, pelo menos, deveria não cometer isso. Só que não para por aqui.
Depois nós vamos para o inconsciente e consciente. Mas o que é isso? Na fase de inconsciente e inconsciente, nós temos o grande perigo de nos tornarmos comprometidos e atingirmos a maestria ou simplesmente falta de comprometimento. Por quê? Vamos tomar um exemplo de dirigir um automóvel. Quando você aprende a dirigir um automóvel, você está preocupado que o instrutor te diz assim, olha, cuidado, você não pode segurar numa subida a embreagem, o carro com a embreagem deve puxar o freio de mão, você não pode dirigir falando ao celular, você não pode olhar para o câmbio, tem que saber onde o câmbio está. Então você aprende diversas regras quando está, por exemplo, dirigindo um carro. Só que passa algum tempo, você nem presta atenção mais nesse detalhe, porque você muda automaticamente o câmbio, você já começa a falar em celular, já começa a dirigir com uma mão só, outra apoiada na porta, no vidro. Então é o momento em que você passa a fazer as coisas de uma maneira mecânica. É o inconsciente consciente. Isto é muito sério. As fases são essas. Fase 1, inconsciente, inconsciente, consciente, inconsciente, ou seja, não sei que não sei, sei que não sei, sei que sei e nem sei que sei fazer. É a fase em que nós passamos a agir, como eu disse, de maneira inconsciente, porque aquilo que aprendemos, nós achamos que é o suficiente. Pode cortar um pouco aqui. Então perceba que essas fases de aprendizado, talvez eu esteja falando um pouco técnico demais, eu tentei traduzir da melhor forma para que você entenda. É assim que a sua vida, a minha vida, a vida de todos nós funciona. Nós temos que seguir essas regras, ou estas regras são perseguidas, ou perseguimos as regras, ou elas fazem parte de nossas vidas de uma maneira natural, de uma maneira automática. Não há como progredir sem respeitar estas etapas. Quando atingimos o estado de inconsciência, de inconsciente consciente, do inconsciência consciência, é muito perigoso. É crucial para dirimir nosso futuro. Por quê? Porque quando eu passo a agir mecanicamente, o que é agir mecanicamente? De acordo com aquilo que está impresso. Eu acho que sei dirigir tão bem que eu não preciso nem dar seta. Eu acho que eu sei dirigir tão bem que eu posso atender ao celular. Eu acho que eu sei dirigir tão bem que eu não preciso prestar atenção se o carro está me pedindo segunda, terceira ou quarta marcha. Eu acho que sei dirigir tão bem que não preciso revisar a água, o óleo do carro, porque isso é serviço do frentista do posto de gasolina. Nesses momentos é que os acidentes, no caso do exemplo citado, dirigir um automóvel, é neste momento em que os acidentes podem acontecer. Imagine isso transportado em nossas vidas, no relacionamento com os pais, no relacionamento com a família, relacionamento numa sala de aula, no ambiente de trabalho, na sociedade, no clube, enfim, em qualquer lugar. Porque nem você nem eu, absolutamente ninguém consegue viver sem manter um relacionamento interpessoal. Não há como não depender de outras pessoas para absolutamente tudo que fazemos e também sem que outras pessoas dependam, pelo menos em parte, de nossas ações diretas ou ações indiretas, porque nós somos seres gregários. Gregariedade significa viver em grupos. É um tema de um próximo programa, vamos falar em seres gregários, dos grupos, subgrupos aos quais pertencemos. No entanto, é bom que você entenda essa primeira etapa do aprendizado, as fases de aprendizado, para que depois, mais uma vez, eu peço para que feche aqui, nesta frase, eu queria, mas. Muita gente, se quiser fechar um pouco mais aqui, ó, eu queria, mas não consigo. É muito importante que você perceba que esta frase é muito negativa. Nós falamos assim, eu queria viajar aos Estados Unidos, mas não tenho dinheiro. Eu queria comprar um carro novo ou trocar o meu carro, mas o carro custa muito caro. Eu queria uma promoção, mas meu patrão não dá, por isso eu não vou trabalhar. Veja que nós falamos em experiências vividas. Ora, se eu não fui aos Estados Unidos ainda, eu não tenho essa experiência cravada em minha mente. Se eu não fui promovido ainda, não tenho essa imagem em minha mente. Se eu não busquei um automóvel novo, ou nem fui buscar as condições para comprá-lo, eu não tenho essa imagem vivida. Quando eu digo, eu queria, mas não tenho dinheiro, automaticamente eu faço o quê?
Eu dou uma ordem para a minha mente, porque eu não tenho lá na inconsciência uma experiência vivida. Eu queria ir aos Estados Unidos, mas não tenho dinheiro. O que foi que meu cérebro entendeu? Eu não tenho dinheiro, portanto não vou aos Estados Unidos. Eu queria comprar um carro novo, mas custa muito caro. Meu cérebro entendeu o quê? O carro custa muito caro. Um carro novo. Perceba a diferença. Então vamos pegar esses mesmos exemplos em traduzir em mensagens positivas para o seu cérebro, para o meu cérebro. Eu queria ir aos Estados Unidos, mas não tenho dinheiro. O cérebro entendeu, repetindo, você não tem dinheiro, então não vai. Mude a colocação, a forma de botar para o seu cérebro, de determinar o seu cérebro, esta sua vontade. Eu ainda não tenho dinheiro, mas eu vou aos Estados Unidos. Seu cérebro entende automaticamente que precisa fazer alguma coisa porque você deseja algo. O carro novo custa um pouco caro, mais caro do que esse que eu tenho, mas eu vou conseguir um modelo acima do meu. Seu cérebro passa a ordenar comportamentos, atitudes diferentes para que você consiga aquilo. É a ordem que ele está recebendo. É a maneira de colocar a frase. Então, sempre que nós falamos, eu quero tal coisa, mas, este mas é o nosso senão, é o meu, é o seu bloqueio. Nós temos que mudar a forma de agir, mudar a forma de pensar, mudar a forma de ordenar para a nossa mente para conseguirmos aquilo que queremos. Se eu disser sempre a primeira afirmação, eu quero alguma coisa, mas colocando um empecilho, como eu não tenho uma experiência vivida, o meu cérebro entende que aquilo é impossível. Está fora, não vai se realizar porque eu não tenho a imagem impressa em minha mente. Se eu disser, eu não vou colocar o dedo na tomada porque eu vou tomar um choque, e se eu tomei um choque, meu cérebro entendeu isso. Se eu disser, eu não vou fumar um cigarro porque muita gente morreu de câncer, eu assisto a isso todos os dias, eu sei que isso é uma verdade. Vamos retomar um exemplo, a criança, não põe o dedo na tomada, senão você vai tomar um choque. A criança que nunca tomou um choque, fala, o que é choque? Ela não sabe o que é choque. Não põe o dedo na tomada e vai tomar um choque. O que é um choque? É um milkshake? É um prato delicioso? É algo ruim? É algo bom? A criança vai e toma um choque. A partir dessa experiência, ela certamente não fará mais isso. Então, é importante que você entenda que tudo está relacionado com uma experiência vivida. Porém, uma experiência vivida com resultados negativos, que tenham nos causado uma frustração, uma certa dor, vai criar um bloqueio para que tentemos mudar. Por exemplo, eu fui escalar uma árvore para buscar um coco e caí desta árvore. Machuquei, quebrei o dedo do pé ou o próprio pé. O que acontece, qual a informação, a imagem impressa que está em minha mente? Mesmo sendo apaixonado por coco, o meu cérebro diz, não sobe no coqueiro que você vai machucar o seu pé, você vai quebrar o seu pé. É este o bloqueio que nós criamos para mudar a atitude, mudar o comportamento. Porque meu cérebro sabe que subir, isso não está na minha consciência, está na inconsciência, e que de lá eu caí. Portanto, eu tenho que reaprender. De que forma? Por que é que eu caí do coqueiro? Ora, aquele dia eu caí do coqueiro porque meu pé estava ensaboado, porque eu estava descalço, porque eu não usei a escada de uma maneira adequada, porque eu fui imprudente. Quando eu busco esta explicação, esta justificativa, a causa disso ter acontecido, provavelmente eu não vá mais cometer este tipo de erro. A experiência vivida, isso é importante. Se não houver experiência vivida, não haverá certamente uma motivação para que eu tente mudar. Motivação é um outro tema de um outro programa que nós vamos explicar para você que a motivação, eu não te motivo, você não me motiva, ninguém motiva ninguém, porque a motivação é algo que vem de dentro para fora. Motivo mais ação igual motivação. Para que eu tenha uma ação, eu tenho que ter um motivo. Motivo. Este é o motivo de tudo que explicamos para você da fase de aprendizado. Para encerrarmos esse programa, eu peço ao pessoal até que feche mais nesta última imagem que a programação neurolinguística explica. Lembra como falamos agora do mas? O mas é o bloqueio em nossas vidas. O mas sempre foi, é e certamente será, se não invertermos a posição do mas, para o início da frase e não para o meio da frase. Aqui nós temos, vamos parafrasear aqui, vamos pegar o grande gancho
do maior de todos os políticos da atualidade, que é o Barack Obama, dos Estados Unidos, que ele venceu as eleições de lá dizendo, yes, we can. Aqui eu vou parafraseá-lo e dizer o seguinte, if he can, quer dizer o seguinte, eu quero que você, que está me vendo agora, pense nisso. If he can, se ele pode, o próprio Barack Obama, ou qualquer outra pessoa, o teu vizinho trocou de carro, como eu disse, se ele foi nos Estados Unidos, se ele conseguiu subir no coqueiro e pegar o coco que ele desejava, se ele conseguiu trocar de carro, se ele pode, if anyone can, se eles podem, se todos podem, você tem que dizer o que para você? Yes, I can too. Cortando aqui outra vez. Isso é a pura e absoluta verdade. O Barack Obama, ele surgiu, ele apareceu como algo novo. Um negro, magro, orelhudo, feio, com uma proposta quase que inacreditável de governar a maior potência mundial. A sua proposta era muito inferior, tecnicamente analisando, politicamente analisando, muito inferior à de sua concorrente direta, Hillary Clinton. Mas a expressão, e os Estados Unidos, nós sabemos que o eleitorado jovem, lá o voto não é obrigatório, o jovem não votava regularmente. E o Barack Obama, com esta frase, yes, we can. Ele apontava um problema e dizia, sim, nós podemos mudar isso. Ele nunca disse, sim, eu posso. Ele dizia, sim, nós podemos. Automaticamente, através de sua comunicação, deste que é um dos maiores comunicadores da atualidade, ele trouxe para aquele problema a toda a população, inclusive a população jovem dos Estados Unidos. A mensagem de hoje é a seguinte, mude esta palavra, procure deletar de sua mente a palavra mas. Guarde este único exemplo. Eu queria viajar para os Estados Unidos, mas não tenho dinheiro. Você não experimentou, não tem imagem impressa, seu cérebro não sabe como agir. Portanto, a ordem é, você não vai viajar porque você não tem dinheiro. Tente mudar. Ainda não tenho dinheiro, mas eu vou para os Estados Unidos. É totalmente diferente, porque a ordem, seu cérebro sabe que você não tem dinheiro e você não foi, mas eu vou. Ele passa a agir de uma maneira positiva e você passa a ter atitudes, mais que isso, comportamentos, para que esse objetivo seja atingido. Muito bem, antes de finalizar, vamos cortar aqui para a Camila, que nós temos ainda, enquanto o Dini busca aqui, nós temos ainda alguns e-mails, algumas participações para o programa de hoje. Camila? É isso aí, a Janaína de Piracicaba. Estamos acompanhando aqui na faculdade. Beijos. Legal, Janaína, beijão para você. Também a Tereza Mello. Boa noite aos internautas e parabéns pelo canal de comunicação. Minha pergunta vai ao apresentador Narciso Pieroni. Em quais teorias está baseada a programação neurolinguística e quais estudos, cursos de graduação e pós-graduação faz um especialista em PNL? Bem, na verdade, a programação neurolinguística, ela hoje é aplicada em todas as áreas. Eu não tenho uma especialização em neurolinguística. Eu sou pós-graduado, lato sensu em comportamento organizacional e gestão de pessoas. Naturalmente, quando falamos em pessoas, nós trabalhamos a questão da linguística e sou MBA em pedagogia e psicopedagogia empresarial. Quando falamos em pedagogia e psicopedagogia, naturalmente nós procuramos trabalhar as dificuldades de cada pessoa, né? Seja na escola, seja no ambiente de trabalho, enfim, em qualquer lugar. Mas trarei para você, qual é o nome dela? Tereza Mello. Tereza, toda a informação técnica de qual área especificamente nós vamos, você pode se formar em programação neurolinguística. Tá bom. Então nós vamos agora encerrar o programa de hoje, nós estamos já atrasados, e eu quero agradecer aqui ao pessoal da TV Dini Esportes, que me convidou para apresentar o segundo programa na noite de quarta-feira, que chama-se Destaques da Semana. Deveria começar às 21 horas. Muito obrigado a você pela participação, continue participando, continue mandando suas sugestões, seus e-mails, porque isso é muito importante, suas críticas também e sugestões de pauta. No programa aqui da próxima quarta-feira, nós vamos falar sobre o problema do bullying, de que maneira isso tem a família de quem comete e a família de quem recebe isso tem a responsabilidade. De que maneira isso se permite que aconteça um dos crimes absurdos que vem afastando muitas crianças das escolas e principalmente destruindo a vontade de muitos alunos de frequentar a própria escola. Boa noite e até a próxima quarta-feira.